Bom dia a todos. Hoje vamos dar início à nossa aula desta quinta-feira. Aula de matemática. Hoje nós vamos utilizar o EMAI, o livrinho roxo de vocês. E vamos lá para a página... Vamos aqui estudar hoje a página 74. A sequência 11, na atividade 11.1. Aqui a gente vai tratar sobre previsão do tempo. Paulo sempre assiste ao telejornal com seu pai. Como ele vai viajar nos próximos dias, prestou bastante atenção na previsão do tempo. Então aqui tem a tabelinha com a previsão do tempo. Para quinta-feira de manhã vai estar sol. À tarde, na quinta-feira, vai chover. E à noite também vai chover. E aqui tem a temperatura. Temperatura ambiente, né? Se vai fazer frio, se vai fazer calor. Vocês estão lembrados que a gente já trabalhou sobre temperatura, né? Então, quanto maior o número aqui, mais calor. Quanto menor o número, mais frio. Então, sempre na previsão, eles falam a temperatura máxima, quer dizer, o máximo de calor que pode fazer, e a temperatura mínima, que é o mais frio que pode fazer naquele dia. Então, aqui a máxima para essa quinta-feira é de 23 graus Celsius. E a mínima é de 12 graus Celsius. Então, pode variar entre essas duas temperaturas. Vamos falar um pouquinho de graus Celsius. Antigamente, a gente também dizia, esse C a gente chamava de centígrados, né? Graus centígrados. Mas hoje em dia não usamos mais esse termo, tá? Esse termo foi abolido. E agora a gente usa falar graus Celsius. Celsius é o nome do inventor dessa escala de temperatura. Foi ele que inventou essa escala de temperatura. Então ele chamava under Celsius. Então por isso tem o nome de graus Celsius, porque ele que inventou essa escala. Continuando. Na sexta-feira de manhã vai estar sol. À tarde vai estar meio nublado, vai ter sol, vai ter um pouco de nuvem cobrindo o sol, vai estar aquele dia mais fechado o tempo, né? E à noite, bem nublado também. E a máxima será de 25 graus Celsius e a mínima de 14 graus Celsius. No sábado de manhã, bastante sol. À tarde, nublado, pouco só de sol, e à noite também nublado, com bastante nuvens nos céus. E a máxima de 24 graus Celsius e a mínima de 13 graus Celsius. Então, presta atenção tudo nessa tabela, que agora a gente vai analisar essa notícia aqui, respondendo aqui. Tá? O que significa a notação bolinha C? Acabei de falar, né? Só vocês ouvir o vídeo novamente, a resposta está lá nas minhas palavras. B. Quais as temperaturas máxima e mínima previstas para quinta-feira? Então, copiem aqui, vocês vão lá na quinta-feira. Qual a temperatura máxima e mínima? Copia aqui. E para sexta-feira, qual é a máxima e a mínima? E para o sábado? Então, só olhar no dia que está pedindo e copiar ali. Não se esqueça que é a máxima e a mínima, são as duas. E em qual desses dias está prevista a menor temperatura? Então, você vai olhar aqui as temperaturas
Que dia que está previsto uma temperatura menor? Que dia? Na quinta, na sexta ou no sábado? Não está perguntando a temperatura, está perguntando o dia da semana. Em qual dia e períodos há previsão de chuva? Então, tem um dia que tem previsão de chuva. Qual período? Da manhã, da tarde ou da noite? Muito fácil, né, gente? Facílimo, aliás, né? Aqui. A mãe de Pedro comprou um termômetro digital para medir a temperatura do corpo quando alguém da família ficar doente. Eu tenho um aqui em casa e eu acredito que a maioria das mães também tenham, né? Pedro ficou curioso e, mesmo sem estar doente, mediu a temperatura do seu corpo durante 7 dias e anotou as temperaturas da seguinte forma. Então, ele foi lá no primeiro dia, pôs o termômetro, deu essa temperatura, 36,1 graus Celsius. No segundo dia, deu essa temperatura, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto e no sétimo. Então, ele mediu todos os dias. Observando as temperaturas registradas por Pedro, qual foi a maior temperatura? Olhando ali e respondendo. Na ilustração, você pode ver alguns termômetros. Então, tem aqui 3 termômetros. Pergunta A. Qual a temperatura registrada em cada um deles? Aqui, se vocês quiserem responder aqui embaixo, pode responder. Então, qual temperatura está marcando esse termômetro? Põe aqui, esse termômetro põe aqui e esse termômetro põe a temperatura aqui. B. Qual é a maior delas? Então, qual dos três termômetros está marcando a maior temperatura? Você vai ver qual que é a maior, colocar aqui. C. O número 36,8, indicado no primeiro termômetro, está mais próximo de 36 ou de 37 graus Celsius? Isso aqui dá para pensar, né? É igual o arredondamento que a gente viu lá, certo? E a mamãe pode ajudar também um pouquinho em casa. D. Sabemos que as temperaturas consideradas normais para o nosso corpo são de 36 a 37,4 graus Celsius. Se uma pessoa medir sua temperatura e o termômetro marcar 37,9, o que se pode dizer? O que se pode dizer da temperatura dessa pessoa? Se ela tiver maior que 37,9. A gente pode dizer que essa pessoa está não está bem, né? Porque se o normal é 36 e até 37,4 e ela já está com 37,9, ela não está saudável. Aqui. Você costuma ler as horas em relógio digital ou de ponteiros? Como as horas são apresentadas no relógio digital? O relógio digital de Pedro mostra as horas da seguinte maneira. Então, o relógio digital do Pedro está aqui e aqui está a mesma hora que está ali. Então, olha como que mostra as horas ali. O que representa o 12? Quando você olha num relógio digital, o 12 é o quê? E o 38, o que representa? E o 56? Então, vocês vão colocar aqui para mim, isso vocês sabem. 4. Observe as sequências de horários registrados abaixo e as complete. Então, aqui tem uma sequência. 11h56, 11h57, 11h58, 11h59 e depois. Que hora que vem? Aqui, 21h57, 21h58, tarará. E vão completando aqui para mim essa tabelinha. Depois de completada a tabela, vocês vão responder as questões aqui. Qual das sequências acima pode estar relacionada à hora do almoço? Lembrando que sequência
é todas as horas. Essa é uma sequência. Essa é outra sequência, essa é outra sequência. Então, a gente tem aqui 4 sequências. Qual das 4 sequências aqui está relacionada à hora do almoço? Só olhar, vocês vão... Em qual delas você costuma estar dormindo? Qual dessas sequências aqui você está dormindo? Aí vocês vão copiar a sequência aqui. Você está dormindo. Certo, pessoal? Atividade 11.4. Aqui é a página 77. Essa aqui é a última atividade, tá? Embora seja cada vez maior o uso de relógios digitais, relógios de ponteiros ainda são utilizados. Vamos ler horas em um desses relógios. Eu sei que a maioria de vocês já sabe ver horas no relógio de ponteiros. Uma grande maioria sabe. Quem não souber, eu vou pôr um vídeo lá no nosso grupo para vocês assistirem, explicando novamente como faz para ver as horas. E também vocês vão poder contar em casa com o apoio dos familiares aí, para vocês colocarem os horários aqui. Na estação de trem da cidade em que Luiz mora, há um antigo relógio, mas que funciona muito bem. Escreva as horas que o relógio está indicando, sabendo que as imagens da primeira fileira foram feitas durante o dia e as da segunda fileira foram feitas durante a noite. Então, esses horários aqui, dessa primeira fileira, é durante o dia. E esses horários aqui é durante a noite, tá? Então, lembrem-se bem, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais aqui para vocês, para eu dar uma explicadinha, ó. Então, a hora, o dia começa a partir da meia-noite. Meia-noite e 1 já é o próximo dia. Aí vem 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, aí vem meio-dia. Depois do meio-dia, mas é nessa de baixo, tá? Depois do meio-dia, eu falo 1 hora da tarde, mas eu posso usar aqui, ao invés de 1 hora da tarde, 13 horas. Então, 1 hora da tarde corresponde a 13 horas. 2 horas da tarde, 14. 3 horas da tarde, 15. 16, 17, 18. 7 horas da noite é 19. 8 horas da noite são 20 horas. 21, 22, 23 e 24 horas, que é a meia-noite. Então, esses relógios aqui de baixo, vocês vão falar os horários da tarde, do período depois do meio-dia. Tipo esse primeiro aqui, ó. O ponteiro pequeno está apontando para 3. Então, eu vou falar que são que horas aqui? Se é da tarde, são 15 horas. E quantos minutos? Vocês vão assistir lá o vídeo direitinho, explicando melhor como ver as horas. Os pais todos sabem. Certo, pessoal? Então, essa é a atividade de hoje para vocês. Beijinhos.